Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Pastor Heraldo Ávila por aqui. É uma alegria, um prazer estarmos juntos mais uma vez, para que nessa série de mensagens de oração, conhecendo o Espírito Santo, todos nós possamos ser abençoados. E conhecer o Espírito Santo é algo simplesmente maravilhoso. E nessa ocasião, quero lembrar vocês da importância do Espírito Santo. Jesus foi muito enfático, Jesus foi muito claro, muito incisivo quando ele disse: se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu vou enviá-lo. E foi o que aconteceu. Jesus chegou no céu e depois ele mandou o Espírito Santo. E isso é de grande importância para nós. Conhecer o Espírito Santo é conhecer a Deus, conhecer o que Deus tem para você gratuitamente. E nesta manhã de sábado, dia 27, nós vamos falar aqui rapidamente uma palavra poderosa sobre o Espírito Santo. Em João 14, 26. João 14, 26. Que diz, a última parte diz: vos ensinará e vos fará lembrar. Vos ensinará e vos fará lembrar. Tá aí. Este é um dos atributos do Espírito Santo. Ele é o nosso professor. Ele é o nosso tutor. O Espírito de Deus é o nosso professor, nosso tutor, para que possamos compreender os ensinos da lei de Moisés, dos profetas e do próprio Jesus. Nós precisamos deste professor. Precisamos aprender com o Espírito Santo. Ele não só ensina, mas ele te faz lembrar também quando você precisa. Por mais que caminhassem com Jesus, os apóstolos ainda eram incapazes de compreender todo o seu ensino e sua identidade em toda a sua plenitude. Então os discípulos muitas vezes ficavam todos embananados nos ensinamentos de Jesus. Por quê? Era a falta do Espírito Santo. Eles ficavam perguntando: Senhor, dá para o Senhor nos explicar isso aí? A mente deles estava fechada porque não tinha um ensinador, o Espírito Santo, para revelar para eles, ensinar para eles aquilo que Jesus estava dizendo. Então isso é muito importante. Mesmo após tanto tempo juntos, após viver o ministério com seu mestre, eles não compreendiam a necessidade de Cristo padecer. Não entrava na cabeça dos apóstolos de jeito nenhum que Jesus, ele veio para isso, ele veio para sofrer, ele veio para pagar o preço da nossa redenção. Mas os discípulos custaram entender isso. Os discípulos custaram cair a ficha. Muitas vezes, você vê que Pedro, ele encrespou com Jesus, podemos dizer assim, dizendo: de maneira nenhuma isso vai acontecer com o Senhor. De maneira nenhuma. Então Jesus sabia que a mente deles ainda estava bem fechada ainda. Não é verdade? No meio do seu último discurso, Tomé pede para que Jesus os mostre o Pai. João 14, 8. Pensa bem. Tomé fala assim: mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Sem compreender que em Cristo estava toda a plenitude da divindade, ele faz essa pergunta. Ele faz essa pergunta: nos mostra o Pai. Sabe, irmãos? Sem a iluminação do Espírito Santo, eles nunca teriam compreendido a obra redentora de Cristo e sua função como seguidores de Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo, eles não iam compreender nunca. Eles foram compreender isso de fato e verdade depois do Pentecostes, depois de algum tempo na companhia maravilhosa do Espírito Santo, né? Vê que Paulo diz que o evangelho é loucura para os gentios e tropeço para os judeus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Após a ressurreição de Cristo, os seus discípulos têm o entendimento aberto para compreender as Escrituras. Então, após Jesus ressuscitar, a compreensão deles começa a se abrir, mas ainda há muita dúvida, há muito medo ainda.
Então a necessidade do Espírito Santo era vital, era coisa tremenda. Lá em Mateus 24, 45, depois que Jesus morreu e ressuscitou, algumas coisas começaram a ficar mais claras. Quando Jesus falava, eles não entendiam, mas depois as coisas começaram a ficar mais claras. Por quê? Porque já tínhamos ali a ação do Espírito Santo. Apenas o Espírito Santo, irmãos, é capaz de remover o véu que está no coração dos homens. Ninguém, não há igreja, não há professor, não há ninguém. Só o Espírito Santo, nosso supremo professor, é capaz de remover o véu que está no coração dos homens, impedindo, deles compreenderem a verdade sobre Deus Pai e Cristo. Segundo os Coríntios 3, versículo do 12 até o 18. Agora, outra coisa, além de ensinar, o Espírito Santo nos lembra tudo que Cristo prometeu. Isso aí. Além de ensinar, ele nos leva a lembrar tudo que Cristo nos prometeu. Ele nos traz o consolo, a lembrança das verdadeiras palavras do Senhor e a convicção que são verdadeiras. É verdade. Há uma convicção dentro do nosso coração de que a palavra de Deus é a verdade. Você não consegue duvidar. Amém, queridos? Então, que nesta manhã de sábado, Hoje é sábado, dia 27 de janeiro de 2024. Que nesta manhã o Espírito Santo possa trazer à nossa memória o que nos dá esperança, como está em Lamentações 3:21. Que o Espírito Santo nos traga aquilo que traz esperança. Trazer à nossa memória que Cristo morreu por nós, que Cristo pagou um alto preço, que Cristo deixou o céu de glória, de gozo, para vir na terra pagar o preço por todos nós. E eu quero convidar você que está aí a acreditar nisso. Deixar que o Espírito Santo revele para você essa verdade no mais profundo da sua alma. Aleluia, que Cristo veio morrer pelos nossos pecados. Graças a Deus por isso. Então eu quero que vocês entendam que o Espírito Santo, ele veio nos ensinar e nos fazer lembrar, segundo João 14:26. Ele é o nosso professor, é o nosso tutor, para que possamos compreender de fato, irmãos, as coisas da lei de Moisés, dos profetas e do nosso próprio Cristo, O evangelho em si completo. Não teríamos compreendido nunca sobre Jesus se não fosse o Espírito Santo. E nesta manhã eu desejo que o Espírito Santo possa trabalhar na sua mente, fazer vir à sua memória as lembranças das promessas de Deus na sua vida e venha trazer a convicção de que elas são reais, elas são verdadeiras, porque são feitas por um Deus verdadeiro, um Deus maravilhoso. Glória a Deus por isso. Então, vamos ficar com essa palavra nesse sábado pela manhã e lembrar que Ele é o nosso professor, Ele é o nosso tutor, Ele nos ensina. E bendito seja Deus que nós temos o Espírito Santo que nos ensina. Amém? Então eu te convido a deixar o Espírito Santo te trazer à memória, fazer você lembrar o quanto Deus te ama, o quanto Deus quer te ajudar. Se você der uma chance, se você der uma oportunidade, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua vida. Crie a partir de hoje, fica aqui o meu pedido, o meu apelo, crie a partir de hoje um hábito de confiar no Espírito Santo, de deixar Ele conduzir seus pensamentos, deixar Ele conduzir os seus atos, suas atitudes, deixar que Ele venha realmente ser aquilo que Ele veio ser na nossa vida, o nosso professor amado. Quando o Espírito Santo nos ensina algo, é realmente maravilhoso. Amém? Nós vamos orar agora. Vamos orar para Deus abençoar o seu dia, para que você possa ler a palavra, entender a palavra, glorificar a Jesus pela palavra e receber os benefícios de conhecer o Espírito Santo. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso grande Pai,
Aqui estamos uma vez mais nesta série de mensagens de oração, conhecendo o Espírito Santo. Não há nada melhor, meu Pai, do que conhecer o Divino Espírito Santo. Não há nada melhor, meu Pai, do que poder descansar no Espírito Santo, descansar nas suas promessas, descansar naquilo que tu tens prometido. Como é bom poder depender do Espírito Santo, Papai Deus. Eu quero pedir a tua bênção para essas pessoas que estão comigo agora, para essas pessoas que estão atravessando alguma dificuldade. Lembra elas que o Senhor é com elas, Espírito Santo. Lembra elas que Jesus pagou caro pela vitória. Ensina, Senhor, a cada uma pessoa que me ouve agora, que está comigo nesta oração, que o Senhor está cuidando de tudo. Trabalha, meu Pai, de uma maneira extraordinária na vida dos teus filhos. Remova o véu, meu Pai, que ainda está encobertando muitas coisas da tua vontade e da tua palavra. Vai curando os doentes, meu Pai. Vai visitando os aflitos, necessitados, como tu fizeste na noite de ontem na tua igreja, onde o teu poder se manifestou, o poder do Espírito Santo, libertando, trazendo livramentos maravilhosos. Meu Pai, muito obrigado. Que culto maravilhoso, que culto glorioso. Quem esteve ali ontem, meu Pai, naquele culto, realmente viu que o Senhor está presente naquele lugar. Nós te louvamos e te engrandecemos por tudo. Eu abençoo essa família, essa casa, esse casamento. Eu abençoo a todos agora, em o nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Sejam todos abençoados, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tá aí. Acabamos de aprender mais uma porção sobre o Espírito Santo. Conhecer um pouco mais. Avançamos um pouco mais no nosso conhecimento sobre a pessoa linda, doce e amável do Espírito Santo. Aprendemos que Ele é nosso professor. Ele é nosso tutor. Sim, isso é maravilhoso, né? Saber que nós temos alguém para nos ensinar o caminho que devemos andar. Louvado seja Deus. Que você possa, nesta manhã, meditar sobre essas palavras, ouvir e ouvir de novo, até que o teu espírito pegue o pensamento. Tá bom? Deus abençoe vocês. Quero fazer o pedido. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Gostei, não tem problema. Também, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para que você possa estar junto conosco nesta grande jornada de conhecer o Espírito Santo. Amém, queridos? Deus abençoe você e compartilhe o máximo para pessoas que você puder, para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas através desta palavra e dessas orações, tá bom? Fica aí o meu abraço para todos vocês, rica e abundantemente, no nome de Jesus. E não se esqueça, às 17h30, estamos de volta com todos vocês na grande mensagem e também oração, conhecendo o Espírito Santo. Fiquem com Deus e nunca se esqueça que a voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Cristo.